Amanhã é para sempre, quarta-feira, 25 de maio. Bárbara propõe um pacto a Franco e se ele aceitar a sua proposta, ela irá dizer o nome do homem que está com Liliana. Franco diz que é uma proposta tentadora. Bárbara diz que quer sua força para se unir a dela e combater o ser mais maléfico que já existiu. Bárbara diz a Franco que ele não pode mais voltar atrás. Franco pergunta para Bárbara de quem ela está se referindo. A hiena diz que é um ser que comandou e comanda sua vida e também a dos Elizaldes há 15 anos. Gonçalo pergunta a Tomásia se Bárbara já tomou o café. A empregada responde que bem cedinho, pois ela estava com muita pressa. Santiago volta ao convento e pede à Madre Superiora para falar com a Aurora. Franco, sem entender direito, fala com Bárbara a vida dos Elizaldes. Bárbara dirá que sim, a morte da Montserrat Elizalde, a ida de Liliana para a clínica psiquiátrica e muitas outras maldades. Foi tudo culpa desse homem. Franco pergunta a Bárbara o que ela tem a ver com isso. Ela diz que muito. Ela odeia esse homem com toda a sua força. Franco pergunta à mulher por que só agora ela quer se virar contra seu sócio. Bárbara, nesse momento, dirá: são muitas perguntas, senhor Santoro. Me responda, vamos ser aliados ou terminamos por aqui? Franco diz a Bárbara que, antes de dar sua palavra, deseja saber o nome do inimigo. Santiago pergunta à madre o que está acontecendo com Aurora. A madre diz que a moça precisa de um tempo para se recuperar. Santiago pergunta se ela está doente. A madre diz que Aurora está doente da alma. Quase não come e dorme muito pouco. Santiago insiste para ver a moça. A madre diz a Santiago que é a Aurora quem não quer receber visita. Santiago, então, decide deixar um bilhete à Aurora. Mas ao abrir a porta para ir embora, Santiago bate de frente com a moça. Bárbara revela a Franco o nome do homem que está com Liliana. Ele se chama Artêmio Bravo. Franco se dá conta que o nome que Bárbara disse é o mesmo nome que ele encontrou na certidão de nascimento que sua mãe deixou com Liliana. Ele aceita se aliar a Bárbara. Santiago e Aurora se beijam. Ele pergunta o que houve com ela, porque ela foi embora de repente, sem dizer nada a ele. Bárbara diz a Franco que depois que libertar Liliana, ela acabará com Artêmio e com a fortuna dos Elizaldes. A Aurora diz a Santiago que só contará a ele tudo o que aconteceu depois que ela falar com sua madrasta Bárbara. Vladimir liga para Priscila, que não atende sua ligação. Santiago avisa a Bárbara que a Aurora precisa falar com ela. Bárbara diz ao enteado que cancelará todos os seus compromissos para ir ver a Aurora. Gonçalo diz a Fernanda que peça a Franco para contratar o especialista que ele conhece para que possa analisar a gravação. Adriano fica furioso ao saber que Fernanda irá se reencontrar com Franco Santoro. Ela explica que Franco está ajudando com Liliana e que seu pai confia muito nele. Fernanda diz ao marido que espera que isso não prejudique o seu casamento. Santiago fala sozinho. Será o que Aurora tem para me dizer e por que ela tem que falar justamente com a Bárbara? A Aurora, muito confusa, diz à madre que não entende por que Bárbara não contou a Santiago o que aconteceu na fazenda entre ela e o Camilo. Eduardo pergunta a Gardênia se ela pensou bem, se vai mesmo embora da sua casa. Ela diz que não tem nada para pensar, que irá embora de qualquer jeito. Eduardo tenta convencê-la de ficar e fica muito próximo dela, e nesse momento Fernanda chega e os vê juntinhos. Gardênia vai embora. Fernanda trata Franco grosseiramente, diz a ele que seu pai achou melhor não envolver a polícia. Vladimir tenta contar para Aníbal que é o pai do filho da Priscila, mas só consegue sugerir que ele faça um teste de fertilidade. Aníbal fica intrigado. Quando Fernanda está prestes a ir embora, Gardênia a chama e diz à moça que se demitiu e pede a ela que a ajude para arrumar outro emprego. Fernanda diz que sim, mas primeiro ela irá falar com o Franco. Bárbara chega até o convento e pede à madre para ver a Aurora. Ao olhar para a jovem, Bárbara se emociona e chora. Fernanda diz a Franco que vai ajudar Gardênia a conseguir um outro emprego. Franco diz que para ele está tudo bem. Bárbara e a Aurora iniciam uma conversa.
A moça pergunta a Bárbara por que dela não ter contado a Santiago o que aconteceu entre ela e Camilo, e pergunta a Ieno o que ela quer com ela. Bárbara diz à jovem que essa notícia acabaria com a família, por isso ela não disse nada, e diz ter se sentido mal após o ocorrido na fazenda, e pede perdão para Aurora. Aníbal diz a Florzinha que irá sair. Artêmio diz a Liliana que é seu tio. A Aurora pede a ajuda de Bárbara para que Santiago acredite nela e a perdoe. A vilã dirá que sim, que irá ajudá-la, mas antes precisa que a jovem lhe conte tudo sobre sua vida desde o começo, para que ela possa entendê-la melhor. Fernanda leva Gardênia até a Lactos e diz a Florzinha que Gardênia irá trabalhar na empresa. Flor comemora. Aníbal vai até o hospital e pede uma cópia do seu exame de espermograma. A recepcionista encaminha ele para conversar com o responsável chefe do laboratório. Já lá na sala, Aníbal vê o resultado dos exames e descobre que é estéril. Vladimir liga para Adriano e diz que não precisa mais da ajuda dele, que vai resolver tudo do seu jeito. Margarida diz a Jacinto que, já que Gardênia abandonou Eduardo, irá ficar um tempo ajudando o amigo. Nesse momento, chega um homem com o nome de Iago e pergunta por Franco Santoro. A Aurora começa a contar a história da sua vida para Bárbara. Margarida diz a Eduardo que lamenta que Gardênia tenha saído dessa forma da sua casa e se oferece para ajudá-lo no trabalho da casa. Eduardo aceita e agradece. Depois, Margarida diz a ele que tem um homem chamado Iago procurando por ele. Adriana, inoportuno, pergunta para Fernanda quando eles irão fazer o que estão adiando há tanto tempo. Franco pede a Iago que analise a gravação e coloca para que o homem ouça. O homem pega a fita e diz que trará o resultado no mesmo dia. Aurora diz para Bárbara que sua mãe se chama Rebeca Sanches. Bárbara fica muito abalada e chora. Em seguida, Aurora diz que quando a Dominga ficava bêbada, ela gritava que ela era filha do demônio e que nada poderia esperar de alguém que, ao nascer, nem mesmo o próprio pai teve coragem de olhar. Bárbara, muito comovida, pergunta a Aurora o que Dominga lhe contou da sua mãe. A Aurora, chorando, diz que Dominga disse que sua mãe era uma mulher má, já nasceu má, pois quando criança colocou fogo em sua casa com os seus pais dentro. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo de Amanhã é para Sempre. Não se esqueçam de deixar o seu joinha. Um beijo no coração, fiquem com Deus.